Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Domingo, um jantar diferente. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se quiser, entra também no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Vamos lá. A lição hoje nos convida a imaginar uma cena. Imagine um jantar ali entre os líderes religiosos mais influentes do mundo. Maomé, Buda, Krishna, e Jesus está lá também. E de repente Jesus chega e afirma que ele não é apenas o mestre, mas ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, versículo 6. Imagina o espanto, imagina o espanto, imagina como eles ficaram ali, né? Como assim? Ele deve estar blasfemando, tá falando besteira, né? Como assim? Nós somos os mestres mais influentes do mundo. Ele chega aqui e tá querendo dizer que ele não é apenas mais um mestre. Na verdade, ele estava achando até que eu era maior do que ele. Buda pensou, Maomé pensando lá que não tinha ninguém igual a ele. De repente vem Jesus e diz assim: "Ó, não sou só um mestre, não. Vocês estão se enganando aí, viu? A parada aqui é a seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida." Que loucura! Imagina. Imagina quando os escribas, os fariseus ouvia Jesus falar que ele era o próprio Deus, né, conosco, eles ficavam loucos com isso, sabe. E aqui está uma grande questão, porque muitos dizem por aí que as religiões sempre dizem a mesma coisa, né. Para quem está de fora, para quem não escolheu nenhuma a seguir, né, sempre pensa assim: "Ah, o importante é que está falando de Deus, né." O Deus é o mesmo, né. Provavelmente você já escutou isso aí em algum lugar, né. O Deus é o mesmo, só que de fato existem algumas semelhanças, poucas a depender, né, da religião, mas são muitas as diferenças. Tem gente que prega a respeito de Deus totalmente diferente, né, e quando o assunto é o mal do mundo, as respostas também são bem diferentes. A lição traz aqui uma citação de C.S. Lewis, onde ele diz assim, ó: "Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era o filho de Deus, ou então um louco ou algo pior." Caramba, hein? Imagina, sabe, se Jesus não for de fato filho de Deus, né? Se Jesus não fosse de fato filho de Deus, não tem condição não, pô. Eu eu acredito que ele não seria apenas um louco ou um lunático. Ou se fosse o próprio inimigo incorporado, porque não tem explicação não. E mesmo assim não tinha como ser. Não tinha como ser. Que o inimigo ele jamais vai conseguir ser como Deus. Jamais vai conseguir ser como Jesus. Deus conosco, Emanuel. Então, a única explicação é que, de fato, esse homem é o Filho de Deus. Então, Jesus, sim, é o Filho de Deus. Ele não veio aqui apenas para ensinar, para andar conosco, para impor ali as suas ideias. Não, ele veio aqui e afirmou ser o próprio Deus. Ele veio e afirmou ser o próprio Deus, e a gente vai ver evidências, tanto históricas quanto proféticas, que ele de fato é o Messias. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia ali em Miqueias 5, versículo 2, vai ter um anúncio, né, que o Messias nasceria em Belém, e de fato ele nasceu em Belém. Quando a gente abre Isaías 53, vai falar que ele seria um servo rejeitado que sofreria pelos pecados do povo. Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27, tem uma linha do tempo ali incrível e que bate exatamente cada detalhe, né, da vinda, da vida e da morte de Jesus. E a lição finaliza dizendo assim, ó: "Nenhum outro líder religioso tem esse tipo de confirmação profética. Jesus não foi um mestre espiritual, ele é o Filho de Deus, o único Salvador." Uau!
Jesus de fato é único, é diferente. Ele é o nosso Criador, Salvador e Redentor. Ele te ama demais, morreu por você. Se fosse só por você, ele morreria também. Que Deus é esse, hein? Que maravilha, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, tá bom? Até amanhã.